Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então vamos lá, dando continuidade ao nosso curso da disciplina, né, de contabilidade básica, tá? A aula 5, hoje nós vamos iniciar o, o panorama conceitual de contas, né? O que é uma conta, o que é uma conta patrimonial, o que é uma conta de resultado, tá? Entender um pouquinho o mecanismo das partidas dobradas, tá bom? Se você gosta desse tipo de aula, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, porque o YouTube vai entender que essa aula é relevante, vai passar o conteúdo adiante para outras pessoas, tá bom? Seja bem-vindo. Então vamos lá, pessoal. Qual que é o conceito, né, de conta? Vamos entender um pouquinho o que é uma conta, tá? Então, conceito e definição. Né? A palavra conta faz parte do nosso cotidiano, é comum ouvir das pessoas que tem uma conta a pagar ou a receber, não é mesmo? Isso é muito comum, né? Sabem que eu tenho uma conta para receber do José da Silva que vence justamente hoje, né? Então ela se faz muito presente, né, essa palavra conta no nosso dia a dia, seja uma conta de luz, uma conta de água, eu tenho que pagar uma conta de celular, eu preciso pagar o boleto da escola, né, enfim, né, é muito comum isso, né, o boleto da faculdade, então é muito comum essa palavrinha no dia a dia, tá? Então nós podemos afirmar que essa expressão é bem comum, porém a palavra conta ainda recebe outras classificações, como veremos a seguir, né? Então, o conceito de conta é basicamente o nome técnico dado aos componentes patrimoniais, bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, e os elementos do resultado, despesas e receitas. Então, lembrando que bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido são contas patrimoniais e as contas de resultado, que são despesas e receitas, podem ser classificadas em despesas e receitas, tá? Custo, depois a gente vai entrar num outro conceito, tá? Que também faz parte do resultado, tá bom? Mas a princípio eu preciso que você apenas memorize isso, tá? Que despesas e receitas são contas de resultado, tá bom? Então, exemplos de contas, né? Uma operação aritmética de soma, subtração, multiplicação, divisão, isso é uma conta, tá? Uma conta aritmética, né? Uma conta de água e esgoto que você vai pagar, energia elétrica, o telefone também pode ser considerado como conta, uma conta bancária, por que não, né? Então, a conta bancária, ela também recebe esse nome de conta, porque vem lá o discriminativo, né, do extrato, né, que entrou, que saiu da conta, tal, né, você consegue fazer operações bancárias básicas, né, como fazer pagamentos, pagar uma conta, né. Então, perceba que o conceito de conta ele é bem abrangente, né? Uma conta que temos que pagar em uma loja ou para receber de alguém, por exemplo, tá bom? Então, conta é um conceito muito amplo, tá? Então, dessa forma, Hilário Franco, né, afirma que conta é o registro de débitos e créditos da mesma natureza, identificados por um título que distingue um componente de patrimônio ou uma variação patrimonial. Conta, portanto, é a denominação técnica para os fenômenos identificados, né, por um título específico onde são registrados os débitos e os créditos que têm a mesma natureza. Então, até agora, sempre que citamos algum componente patrimonial, temos chamado de elemento. Por exemplo, elemento caixa, elemento banco, elementos imóveis, elementos de salários a pagar, são eventos, tá? Então, a partir de agora, nós vamos chamar de contas, tá bom? Então, a conta, na contabilidade, ela vai receber, né, os lançamentos, tá, dos fatos contábeis, tá? É basicamente isso, tá? Então, nós vamos ver mais à frente, né, como funciona o livro Razão, o Razonete. Vamos trabalhar bastante também o método das partidas dobradas para você se familiarizar com esse conceito, tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos nos referir, tá, a esses componentes patrimoniais, que são as contas, né, como conta caixa, conta Banco do Brasil, conta movimento, duplicados a receber ou clientes, conta móveis e utensílios, contas duplicadas a pagar, etc. Vocês podem estar se perguntando, mas para que servem essas contas? Qual a sua função na contabilidade? É justamente isso que nós vamos aprofundar
mais à frente, tá bom? Então, agora sai aquela palavra que nós usávamos, né, no comecinho, de eventos, de elementos, tal, e agora entra a palavrinha contábil, tá bom? Então, banco, conta movimento é uma conta contábil, duplicatas a receber é uma conta contábil ou clientes, tá? Clientes a receber, né? Duplicatas a pagar ou fornecedores é uma conta contábil e assim por diante, tá bom? Podemos dizer que por meio das contas conseguimos desempenhar o papel de registrar e controlar o patrimônio da empresa. Tá? Então foi como eu falei anteriormente, né? A conta ela tem essa finalidade, você registrar um fato contábil, tá? Para você ter sob controle o patrimônio da empresa, os eventos patrimoniais, tá? O que gera mutação no patrimônio, tá bom? O que vai gerar um bem, um direito ou uma obrigação, tá bom? Imagine que a conta seja como um caixa. Nela você irá armazenar todas as movimentações de entrada e saída de valores de cada elemento patrimonial. Por exemplo, a conta banco de sua empresa vai ter muitas movimentações, como eu dei o exemplo da conta bancária pessoal, né? Então você vai ver lá no extrato bancário lançamentos a crédito e lançamentos a débito, tá? Então para o banco o que está a crédito são entradas de recurso na sua conta bancária e o que está a débito são saídas de recursos, tá? Da sua conta bancária, tá bom? É normal no cotidiano das empresas a emissão de folhas de cheque. Por exemplo, hoje não usa mais, né? Hoje você faz o pagamento via Pix, né? Usando o cartão de débito, né? Os empregados você paga via Pix, os impostos você paga com QR Code, né? Ou cada depósito em dinheiro na conta corrente da empresa. Então é importante destacar que deve ser registrado nessa caixa, né, toda essa movimentação. Então você tem que guardar isso agora. Tudo que ocorrer de entrada e saída de banco, pagamento de alguém, pagamento de um fornecedor, pagamento de salário, compra de material de uso e consumo, material de escritório, comprou um veículo para frota, uma reforma, contratou alguém, isso precisa ser registrado pela contabilidade. E onde isso vai ser registrado? No livro razão, tá? Nos lançamentos contábeis que nós vamos ver mais à frente. Então, a princípio, você tem que entender que tudo que ocorrer de evento patrimonial na empresa precisa ser registrado pela contabilidade, tá bom? Vamos para a próxima sessão para aprendermos sobre a classificação das contas. Contas patrimoniais de resultado, tá? Então agora nós vamos começar a introduzir esse conceito do que é conta patrimonial e do que é uma conta de resultado, tá? As contas podem ser classificadas em patrimoniais ou de resultado. Vamos estudar abaixo cada uma delas, tá? Então a primeira classificação das contas, né? São as contas patrimoniais, né? Elas já são de nosso conhecimento, né? Pois até agora só elas foram mencionadas. Então, eu falei de conta banco, né? Falei de conta caixa, falei de estoques, né? De clientes, de fornecedores, de capital social. Então, tudo isso são contas patrimoniais, tá bom? Elas representam o ativo, o passivo e o patrimônio líquido e são divididas em ativos, né, que são bens e direitos, e passivos, obrigações e patrimônio líquido. Então, assim, as contas patrimoniais, elas guardam estreita relação com o ativo e o passivo e o patrimônio líquido da empresa, tá? É isso que você precisa guardar nesse momento, tá bom? O que é um ativo, né? São todos os bens e direitos de propriedade da empresa, mensuráveis monetariamente, tá? Que representam benefícios presentes ou benefícios futuros para a empresa. Então, a contabilidade ela se preocupa em registrar fatos contábeis que sejam passíveis de mensuração monetária, ou seja, que você consegue atribuir um valor para aquele determinado evento. Tudo bem? Muito bem, já lembramos o que é o ativo, né? E agora vamos classificar e identificar os bens e direitos que fazem parte do ativo. Estão inseridos nas contas patrimoniais conforme segue. Então, bens. Exemplo de bens, professor.
máquinas, terrenos, estoque, dinheiro, ferramentas, veículos, instalações, etc. Direitos, contas a receber, clientes que você vendeu para alguém a prazo, você tem direito a receber isso a prazo, né? Duplicatas a receber a mesma coisa, títulos a receber, ações que te dão o direito de participar do resultado das empresas, tá? Quando você compra uma ação, você tem esse direito. Uma ação de uma empresa listada em bolsa, quando você faz a aquisição dessa ação, você tem direito de usufruir dos resultados dessa companhia que está listada em bolsa. Se for uma ação ordinária, por exemplo, te confere o direito de voltar nas assembleias e por aí vai, tá bom? E o que é o passivo? O passivo evidencia todas as obrigações, dívidas que a empresa tem com terceiros. Então, a palavra passivo, ela guarda estreita relação com obrigações, com dívidas que precisam ser pagas, tá bom? Então, é isso que você tem que guardar. Ativos são bens e direitos, e passivos são todas as obrigações que a empresa tem perante terceiros, tá? Patrimônio líquido evidencia recursos dos proprietários aplicados no empreendimento, sendo a aplicação inicial dos proprietários. Então, o patrimônio líquido é tudo que a empresa disponibiliza, tem de recursos, né, que foram oriundos da aplicação dos sócios, tá bom? Então, por enquanto, é isso que a gente precisa guardar em termos de passivo, tá? Agora, o que nós vamos... Nós vamos começar a montar, né, essa estrutura patrimonial, tá? Essa estrutura do balanço inicial, para você já se familiarizando de como que o patrimônio, como que o balanço patrimonial ele evidencia o patrimônio, tá, da empresa. Como que você demonstra isso? Através de um relatório contábil chamado balanço patrimonial, tá bom? Então, as obrigações nós já sabemos que são duplicadas a pagar, salários a pagar, fornecedores a pagar, impostos a pagar, tá? Então, geralmente, as obrigações ela vêm com as duas palavrinhas ao final, a pagar, tá? Patrimônio líquido, capital inicial, reservas, prejuízos acumulados, tá bom? Então, esse diagrama aqui é o que é esperado que seja apresentado por uma companhia que vai emitir um balanço patrimonial, tá? Então, perceba que no lado esquerdo estão todas as contas de ativo, tá? Independente de liquidez, se é ativo imobilizado, se é ativo circulante ou não circulante, por enquanto não vamos nos atentar a isso. Eu preciso que você entenda neste momento que o balanço patrimonial, tá? Ele é um relatório que ele vai trazer um panorama patrimonial da empresa, tá? Que foi por hora mensurado, né? Monetariamente falando, tá? E que no lado esquerdo nós temos o ativo e no lado direito nós temos o passivo e o patrimônio líquido, tá bom? Então é isso que você tem que guardar nesse primeiro momento, tá bom? O balanço patrimonial ele é representado por contas patrimoniais, por isso que o nome dele é balanço patrimonial, no qual temos ativos e passivos. No patrimônio líquido, temos contas patrimoniais e contas de resultado. Então, por exemplo, prejuízos acumulados, lucros do exercício, tá, enfim, né, o capital social, tudo isso está lá no patrimônio líquido, tá bom? E nesse momento, nós iremos tratar sobre as contas de resultado. Registram as variações patrimoniais e aparecem durante o exercício social, servindo para apurar o resultado do exercício, tá? Que é o famoso rédito que alguns professores comentam, alguns autores comentam, tá bom? Eles mencionam isso. Então, a apuração de resultado, né, ela vai ser evidenciada, ela vai ser demonstrada através de um relatório chamado de demonstração do resultado do exercício, tá bom? Então, compreendem contas de receita, contas de despesa e por aí vai, tá bom? Mas isso é papo para uma próxima aula, tá? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, eu vou pedir mais uma vez para você se inscrever, deixar seu like, tá? Para o YouTube entender que essa aula é relevante e disponibilizar esse conteúdo para mais alunos, tá bom? Então, na próxima aula nós vamos continuar com a parte B. Nós vamos aprofundar um pouco mais o conteúdo de contas, tá bom? Eu desejo a você uma excelente semana.